Ao vivo e hoje para falar de drogas como dispositivo, crack como atravessamento, uma obra de Carolina Maria Nasser Curi, da coleção Persona, que tem o coordenador o professor Brunello Stancioli. Doutor Brunello vai entrar aqui para fazer a abertura dessa live conosco. Você que está ao vivo, você que está em reprise, você que está no Spotify, não interessa, o importante é fazermos chegar o conhecimento até vocês. Está aqui uma obra essencial que trata de saúde pública, trata de direito constitucional, enfim, trata de vários aspectos. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo da doutora Carolina Maria Nasser Curi, doutora mestre e graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, gerente de fiscalização na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, autarquia do governo do Estado de Minas Gerais. Foi pesquisadora visitante, Visit Scholar, doutorado sanduíche com bolsa da CAPES, na Macquarie University, Sydney, Austrália, sob a supervisão dos professores Dr. Neil Levy e doutora Catriona Mackenzie. Cadê quem é que está aqui comigo? Nem Brunello, nem Carolina ainda. Deixa eu continuar então. Realizou intercâmbio acadêmico na Universidade Augsburg, na Alemanha. Atualmente tem desenvolvido pesquisas sobre direito urbanístico, especialmente sobre a produção do espaço urbano, política de parcelamento do solo e regularização urbanística e elaboração de normas municipais e metropolitanas. Professora e advogada. Eu já tenho um convite da Carol aqui que já pediu para entrar. Ao vivo já. Deixa eu falar com ele. Brunello, estamos pela Foco, viu, Carol? Vê se você já aceitou aí. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Boa noite. Conseguimos, então, uma agenda na sua concorridíssima vida atribulada, profissional, acadêmica. Muito obrigado ao professor Brunello entrando aqui. Não, Liana Portiliana, não posso te aceitar. Desculpa. Hoje não, hoje a noite é da Carolina com o Brunello. Carol, enquanto o Brunello não chega, me fala um pouco, só um pouquinho, nesse papo rápido, de como é que surgiu a ideia de escrever um livro de um tema tão profundo, um tema que tem sido tratado em margens. Parece que as pessoas têm medo de adentrar a discussão. Não tem problema não, Liana. O importante é você estar aqui com a gente. É um tema que causa ali um cuidado, uma estranheza. Primeiro, parabéns, né? E segundo, conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Léo, muito obrigada. Eu agradeço primeiramente ao convite, agradeço à Editora Foco por tão bem receber essa obra e cumprimento aqui todos os meus amigos, colegas que estão presentes também assistindo. De fato, não foi um tema fácil. E escrever esse tempo durante a pandemia, sendo que eu tinha previsto um trabalho de campo muito extenso para realizar e que ficou prejudicado, realmente foi um esforço que exigiu bastante academicamente, né? Como eu já mencionei, esse trabalho ele é fruto da minha tese de doutorado, e ele foi feito parte aqui no Brasil e parte na Austrália como doutorado sanduíche. E o tema, para mim, ele não veio de forma óbvia. Eu iniciei o doutorado buscando estudar a autonomia da vontade. A minha linha era focada em direito civil e interdisciplinaridade, e o meu interesse primordial era, de fato, entender o que é a autonomia da vontade e como que essa autonomia da vontade se relaciona com os processos de tomada de decisão. A dúvida principal do início do projeto era: será que nós somos autônomos? O que significa ser um agente autônomo? E, principalmente, num contexto em que nós nos espraiamos no mundo, em que a nossa cognição se espraia para o mundo, em que medida o direito é justo ao colocar o locus da autonomia em apenas um indivíduo? Só que esse é um tema amplo, a filosofia ainda está debatendo, a sociologia está debatendo, e o direito ainda está caminhando nesse tema. E, curiosamente, eu me deparei logo no início da pesquisa com uma forte leva de internações compulsórias de usuários de crack, que estavam acontecendo no estado de São Paulo, no estado do Rio e no estado de Minas Gerais. E isso fez com que o meu olhar voltasse para uma situação prática. Ei, Brunello, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite,
E Professor, isso me fez voltar para essa questão prática. O que legitima tanto a opinião pública quanto o próprio direito trazer a internação compulsória, a internação voluntária, como uma política pública, como uma norma bastante presente e principalmente como um discurso narrativo jurídico que está sempre permeando o processo legislativo, que está sempre permeando o imaginário do judiciário. Então foi a partir daí que o trabalho se desenvolveu. olha, Carol, já disse que é um trabalho de, antes de qualquer coisa, antes de falar da qualidade do mesmo, né, é um trabalho de muita coragem. Lidar com o tema de saúde, ainda mais no que diz respeito a usuários de droga, não deve ter sido fácil. E devolvo, então, a minha colocação ao professor Brunello, que é coordenador da coleção Persona e que, obviamente, abraçou o seu trabalho, dado justamente essa eloquência, dada justamente essa dificuldade de tratar um tema tão essencial. O professor Brunello, que é reconhecido como uma das mentes mais intensas da Federal e que pode falar um pouco por nós, explicar a que veio a obra dentro da coleção. Como é que você recebeu, professor? Muito boa noite, Léo. Boa noite, Carol. Bom te ver. Essa coleção Persona, na verdade, ela nasceu como ideia já há 20 anos atrás, quando eu ingressei como professor na UFMG. E eu decidi estudar pessoa, em várias nuances. E fui até a minha tese de doutorado, que foi lançada pela FOCO agora, a terceira edição, Renúncia ao Exercício de Direitos da Personalidade. Depois, eu quis essa coleção FOCO, essa coleção Persona pela FOCO, e a FOCO acolheu muito bem, porque a gente estava desperdiçando conhecimento. Estava produzindo conhecimento de altíssima qualidade dentro da UFMG, e por ser uma coleção com temas ousados como esse do crack, ela encontrava dificuldade de saída. Então, a FOCO, na minha opinião, ela fez uma coisa muito acertada, que foi combinar excelência acadêmica com apelo prático. No meu pós-doutorado que eu fiz em Oxford, ele foi feito em ética prática. E lá eu aprendi a enfrentar problemas reais usando ferramentas teóricas que forem necessárias. Esse caso da Carol, do crack, foi uma quantidade enorme de ferramentas teóricas que ela usou. Ela chegou a ter, por algum tempo, uma co-orientadora da arquitetura e gerou esse trabalho brilhante. Agora, a Carol, falando sobre ela especificamente, ela começou a trabalhar comigo lá no 5º período de graduação, né? Lá há muito tempo, jovenzinha, eu um pouco mais jovenzinho, e lá ela começou a desenvolver já o seu trabalho de conclusão de curso, que foi muito bom. Depois, no mestrado, nós acabamos desenvolvendo um outro livro publicado pela FOCO, que é Para Além das Espécies. Magnífico. E no doutorado... Oi? Magnífica Obrigado. obra, inclusive, super em dia, super em pauta, discussões da reforma do Código Civil, então temos pano para manga para uma próxima live já marcada. Isso. E esse tema de crack, então, um tema que era muito a cara da Carol, que é uma pessoa disposta a enfrentar problemas de maneira plenamente ética e de maneira plenamente transparente. Para mim, foi sempre um prazer trabalhar com a Carolina e está sendo um prazer enorme agora trabalhar com a editora FOCO na coleção Persona e em outras parcerias. Muito obrigado, professor. Carol, vou devolver para você uma reflexão aqui que o Brunello puxou e também que faz parte aqui do seu currículo. Quando a gente fala de droga e você trabalhando com questão de urbanismo, qual que é a interlocução que existe? Estamos falando de guetos, estamos falando de exclusão social. Contextualiza um pouco para a gente essa narrativa para que quem esteja nos ouvindo fale, nossa, eu não tinha me atentado para isso. É óbvio, é uma questão tão simples, mas, enfim, está com você, Carol. Perfeito, Léo. Obrigada, Brunello. Obrigada pelas palavras, pela orientação ao longo desses anos também. Léo, a sua pergunta, ela de forma alguma é óbvia. E é uma pergunta, na verdade, que muitas pessoas me fizeram e no começo da pesquisa eu também me fiz. Qual que é a relação entre crack, política de drogas e políticas urbanas, principalmente a formação, né, das cidades?
E eu vou dar um exemplo que está no livro e que é um exemplo que puxa uma série de entrevistas feitas com traficantes de drogas ilícitas e que marca claramente como que a cidade e a dinâmica urbana é importante para que a gente consiga vislumbrar essa trama, essa tessitura. Eu trago essas palavras fio, trama, tessitura o tempo inteiro na obra, como que é patente a relação. Vou usar o caso de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte foram conduzidas uma série de entrevistas seriadas com comerciantes de drogas, traficantes de drogas, e se chegou a dois grandes blocos, né? A gente teria, por um lado, uma rede de empreendedores e uma rede de bocas. Nessa rede de empreendedores, a gente teria um perfil de venda de drogas e uma cadeia muito restrita. Uma pessoa importa, a outra pessoa passa e essa terceira pessoa vende. A gente tem uma cadeia muito curta de relações. Por conta desses fios estreitos, dessa correlação, esses empreendedores, né, chamado de rede de empreendedores, eles têm mais controle sobre o processo pretérito da obtenção da droga e têm mais controle sobre o processo futuro, para quem eles vendem a droga. São vendedores mais elitizados que vendem uma determinada droga para um determinado público. Então, aí você tem, e aí estou falando abertamente, né, de políticas de drogas, você tem maconhas de melhor qualidade, êxtase, drogas recreativas, drogas de festa, vendida para universitários, para profissionais, um público bem mais restrito, vendido por WhatsApp, vendido por e-mail. Essa é uma rede. Você consegue perceber que não conseguimos localizar essas pessoas no espaço-tempo. A malha urbana não os detém. Já a outra rede, que é a rede de bocas, ela tem uma lógica completamente diferenciada. Quando nós temos uma boca, o que nós temos? Antes de tudo, um espaço marcado no espaço-tempo. Um espaço territorializado, geralmente marginalizado, geralmente guetificado. E as pessoas que trabalham nessa rede de bocas, via de regra, são pessoas que não controlam a cadeia pretérita da chegada da droga e também não controlam a cadeia futura, para quem eles vendem a droga. Eles vendem a droga para quem chegar no território. E quando você chega no território, você chega visível aos olhos da comunidade, aos olhos da polícia, aos olhos dos próprios traficantes. Você corre uma série de riscos por estar na rua comprando essa droga. Então, nós temos um público muito distinto entre a rede de empreendedores, que é invisível na cidade, e a rede de bocas, que é extremamente visível na malha urbana. Vou pegar o exemplo de Belo Horizonte. A própria região da Lagoinha, que foi uma região que eu estudei bastante, é uma região próxima à rodoviária, que teve, né, um desenvolvimento urbano muito peculiar. As primeiras famílias trabalhadoras de Belo Horizonte começaram a residir lá, enfim. Principalmente né, hoje é um aglomerado subnormal chamado Pedreira Prado Lopes. E ali se instalou o primeiro grande ponto de tráfico de Belo Horizonte. Para que a gente possa ir resumindo, né? No livro a gente acaba tendo mais tempo para esmiuçar esses detalhes, mas a relação entre urbanismo, políticas urbanas e políticas de droga, esse é só um dos pontos que demonstra como que elas são extremamente conectadas. Exato. Para quem, só ilustrando um pouco mais, eu também sou de Belo Horizonte, né, mas a região da Lagoinha conta com obras interessantes de arquitetura, né? Como você bem disse, ali, milhas de trabalhadores. Antiquários também. Antiquários. Era uma região, uma região cultural riquíssima. Era uma região que até 15 anos era transitável pelos mais idosos da cidade. Hoje você tem medo de passar num carro blindado. Então, é triste ver né? E na TED eu trabalho também esse imaginário do medo, como que ele é construído, como que o pânico moral envolve essa rede de atores que lidam com as políticas de crack e de drogas. Trago também desmistificações sobre o próprio uso do crack, a ideia de que o crack mata em 6 meses. Né? Na verdade, as pesquisas do IPEA
mostram a prevalência de uso de crack para mais de 8 anos nos usuários. O que está matando esses usuários de crack? É a droga em si? Ou o abandono, a negligência estatal, a falta de políticas de fato antimanicomiais para essa parcela da população? Enfim, várias provocações que são trazidas no texto. Vou aproveitar seu gancho, e o livro traz aqui logo no início uma lista de figuras que são presenteadas ao leitor, né, que demonstram um pouco disso que você está falando. Né? Então, a figura 1 não vou falar, a figura 2 é possível vencer, 3, crack independente. Tudo foram campanhas de outdoor espalhadas pelo Brasil. Crack e homicídios, o brasão do Brasil Imperial, o brasão do Brasil República e amostras identificadas como crack pela polícia. E aí, há uma questão muito interessante na obra, que é a interdisciplinariedade. De forma muito superficial, aqui a gente falou de direito civil, direito constitucional, alguma coisa que a gente quisesse até forçar um pouco da barra, direito comercial e empresarial, filosofia. Isso denota, Carol, a complexidade do seu pensamento e o quanto as pessoas vão se beneficiar de uma leitura fácil como é o seu livro. Como foi juntar todas as ideias e escrever de um jeito tão fácil? O livro é fácil. Eu vou ler um pedaço dele aqui porque ele me assusta. Quando você pega um tema desse e fala, deixa eu me preparar, eu brinco muito com a Brunella, café da manhã com raspas de frontal e algumas gotinhas de alguma coisa mais, né, Brunella? E o livro desce bem, sem nada disso, é impressionante. Carol, como foi a construção acadêmico-literária desse livro? Eu reconheço que foram realmente muitos temas, né, já que eu estou usando a linguagem do livro, para se tecer, foram vários fios que eu tive que utilizar para compor o texto que tá no livro. E, de fato, não foi uma tarefa fácil, mas é sempre importante ter em mente que o principal fio condutor de qualquer trabalho que se preze acadêmico, científico, é o rigor metodológico. Então, eu parti de uma metodologia muito robusta. Fiz questão de fazer disciplinas nas mais variadas searas do conhecimento. Eu fiz de sociologia das prisões a metodologia quantitativa para que eu pudesse me apoderar desse texto que eu queria escrever, conseguir aglutinar esses argumentos de forma que eles conseguissem ter uma coerência entre si. Apesar da mistura de temas e autores, o fio condutor sempre permanece conectado. Existe uma continuidade e uma conectividade, para usar aí a linguagem do Parfit, nessa narrativa. E foi o primeiro texto da minha autoria que eu decidi escrever em primeira pessoa. E isso me trouxe a sensação de que eu estava, de fato, escrevendo esse texto. Foi uma mudança aparentemente invisível, mas para mim, na hora, né, para a autora Carolina, fez de fato muita diferença. Então, a forma que eu consegui para aglutinar esses temas tão diversos foi de fato muito rigor, muita pesquisa bibliográfica de fonte original, né, sem comentador, ir no autor e ver o que ele está dizendo, estudar qual que era o ambiente que esses autores que eu estava citando escreveram. Isso faz muita diferença, porque estudando o ambiente do autor, você acaba entendendo o porquê dele estar pensando aquilo naquele momento histórico. Então, isso tudo me ajudou bastante. Eu acho que rigor metodológico é o primordial mesmo. Olha, o reflexo disso que você está falando, quando você pega Para Além das Espécies e pega essa obra. Elas são diferentes. Para além das espécies seja mais difícil ou complexa, mas elas são completamente diferentes. Roubando um pouco da sua... Peço licença para abrir aspas aqui na página 13 do livro. As primeiras narrativas a respeito do crack no Brasil dão conta de cenários apocalípticos. Usuários são descritos como zumbis sequestrados pela potência da droga, incapazes de quaisquer tipo de tomada de decisão autônoma. Essas narrativas mitificantes tendem a conferir uma potência alarmante ao crack e aos seus efeitos. De fato, e aí, claro, continuo aqui com uma citação e fica nosso convite para conhecer a obra. E, Carol, aproveitando esses minutos finais para quem nos ouve aqui ao vivo ou em reprise no Spotify, enfim, eu vou fazer um sobrevoo sobre o sumário. E aí você fala, Léo, é importante só pontuar isso aqui,
que é uma questão para o leitor. Posso começar? Por gentileza. Capítulo 1, proibicionismo e medicina social. Capítulo 2, que pedra no caminho. 3. Léo, posso te interromper? A proposta é essa, né? Esse é o objetivo. Correto. No capítulo 1, ele é um capítulo de remontada. Por que que nós chegamos ao status de chamar o que hoje nós conhecemos de drogas ilícitas, de fato de drogas e de ilícitas? Eu faço um percurso histórico remontando até mesmo a importância que certas substâncias psicotrópicas tiveram ao longo da história da humanidade, denotando que desde que o homem se entende por homem, ele brinca com a própria consciência. Então, substâncias, o Brunello costuma falar isso com muita frequência. Substâncias psicotrópicas sempre existiram, só que drogas é um conceito muito explícito, muito restrito, e muito restrito a partir do século XIX. Eu explico muito o porquê disso ao longo desse capítulo. Pode pegar o brasão da República, a gente tem, eu coloco isso no livro, a gente tem entrelaçado um ramo de tabaco e um ramo de café, que nada mais são do que duas substâncias psicotrópicas. Aqui. Exato. Bom. Capítulo 2, que pedra no caminho. Adorei o trocadilho. 3, necropsia do caminho. Nesse capítulo eu abordo o viés mais acadêmico, né? Eu entrelaço os autores, especialmente Foucault, Butler e Bembe, através daquela história do fio condutor. Eu tento amarrar o que esses três têm de comum para chegar à ideia de corpos invisibilizados do crack, visíveis pela objeção e invisíveis ao olhar da política pública. Nossa, que poesia, Carol, parabéns. De verdade. E você Obrigada. Com o arremate final e o epílogo. Maravilha. Que obra. Eu acho que a gente tem que mandar essa obra para o STF, Brunel. O que você acha? Eu acho que está bem na hora dos ministros terem conhecimento de uma obra como essa, que pode ajudar muito nas reflexões que hoje se colocam lá, né? Salvo engano, foi aprovado hoje, já tem a maioria, que maconha para consumo próprio não é crime. Isso. Se não me engano, agora há poucos minutos. É isso aí. Exato. Por um lado, né, existe todo esse movimento pela, né, regulação do uso de algumas drogas, como a maconha, e por outro, um movimento também muito forte de recrudescimento e apoio às comunidades terapêuticas, que eu trabalho também na obra sob um viés crítico, a partir do relatório do Ministério Público, do Ministério da Justiça, que denota irregularidades fiscais, irregularidades no sentido de tortura. Então, mais uma vertente atual, de fato. Brunello, eu deixo para você o início do encerramento dessa noite maravilhosa, ao lado aqui, recebendo a Carolina Maria Nasser Curi. As palavras são suas, meu amigo. Bom, a coleção Persona, abraçada pela Foco, ela foi o melhor presente que eu podia ganhar como acadêmico. Porque nela eu posso mostrar aquele produto, aquele texto e aquelas ideias que são criadas dentro do Persona. São conceitos interdisciplinares, cotidianos e que tenham um grande efeito prático e teórico ao mesmo tempo. Não é? Então, nós falamos com consistência, mas sobre algo atual. E quanto à escrita, eu gosto de usar uma metáfora da Xerox. E a Xerox hoje não produz mais Xerox, são scanners de alta potência, mas se você apertar o botão verde, vai sair o Xerox. Questão de tecnologia embutida. Para escrever um texto desse, como a Carol escreveu, fluido, bom, consistente, isso aí é muito trabalhoso, precisa de muita competência. Eu fico muito orgulhoso desse livro. Muito bem. Carol, antes de você encerrar, público-alvo, quem se beneficia do seu livro? Juristas, aplicadores do direito, juízes, porque nós temos, por vezes, né, os magistrados se deparando com questões que chegam sobre internação involuntária, internação compulsória, especialmente nas comarcas do interior, advogados que lidam com o direito civil, que lidam com o Estatuto das Capacidades ou das Incapacidades, pesquisadores de forma
geral, sociólogos, penalistas, por incrível que pareça, a gente não mencionou direito penal, mas eu trabalho bastante a lei de drogas e faço um paralelo com a lei, né, Paulo Delgado, de reforma psiquiátrica. E curioso sobre o tema, acredito que médicos também possam se beneficiar, enfermeiros, pessoal da saúde, psicólogos, que lidam, né, na frente com toda essa questão de atendimento e acolhimento à saúde mental. Eu traço um paralelo também com diversas formas de sofrimento psíquico. Então, acho que esse é o público-alvo principal, de fato. Ótimo. Agora, as palavras finais, de fato, são suas, Carol. Muito obrigado por estar aqui conosco. Léo, eu que agradeço. Foi um convite que eu recebi de coração aberto, muito feliz em estar trabalhando com uma editora que é tão séria, tão reconhecida. Novamente agradeço ao Brunello por todos os anos de orientação. Acaba que um trabalho é construído a várias mãos. E agradeço a todos que se fizeram presentes. Eu tenho uma sessão de agradecimentos muito extensa, né, no livro, e foram muitas pessoas que fizeram a Carolina que, naquela época, em 2022, escreveu aquele texto. Agradeço também a todas as pessoas que me inspiraram a buscar esse tema, todas as pessoas que estudaram, né, a reforma psiquiátrica por muitos e muitos anos. E fico feliz de ter podido contribuir academicamente com a construção desse conhecimento, né, numa área que é tão, de fato, exígua, né, fica míngua de pesquisas. Isso também é evidenciado no livro. Eu tive dificuldades de buscar dados muitas vezes. Então, é isso. Agradeço a todos, especialmente a editora. Nós é que agradecemos pessoas como você, a persona trazida pelo professor, que nos engrandece, que provocam reflexões e debates de altíssima qualidade, como esse que tivemos hoje, que precisamos. Necessário falarmos sobre isso, é necessário nos aprofundarmos. Somos hoje oceanos com um palmo de profundidade, como um amigo meu mineiro. E a gente tem que se atentar para esses vieses, essas questões que estão na nossa frente. Esses zumbis que existem por aí, né, Carol? Eu encerro, então, com uma passagem aqui da Mila, que mandou para você o seguinte: Carol, trabalho excepcional e reflete o brilhantismo da profissional e pesquisadora que você é. Concordo, endosso e a parabenizo. A todos que estiveram conosco nessa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus, com saúde. Olha, procure nas redes sociais da Foco o dia do lançamento do Para Além das Espécies. Eu falei com o Brunello sobre essa obra aqui no Instagram da Foco e agora vem com a Carol para que ela possa engrandecer esse debate que está aí na ordem do dia. Grande abraço a todos. Obrigado, Carol. Obrigado, Brunello. E até a próxima. Valeu. Obrigada, Léo. Até mais.